não é só tomar o tratamento, por isso que o acompanhamento tomar um remédio, por isso que o acompanhamento durante o tratamento é importante. Será que não dá para aumentar essa dose? Não vai aumentar sozinho por conta própria. Se tem isso aí, você tem que fazer com o seu médico, avaliar, investigar, às vezes até fazer um teste ergométrico em uso de beta-bloqueador, para saber qual o seu limiar isquêmico, para saber em que momento provoca isquemia. Então aumenta a dose, ou às vezes você precisa até trocar do medicamento, né? Fazer ou colocar mais de um medicamento, isso é muito importante para controlar os sintomas. Não é só tomar o remédio, é controlar os sintomas tomando o remédio. Doutor, aqui tem mais uma pergunta, Vânia Regina. E aqui não tem nada de ignorância. Doutor, eu mesmo na minha ignorância, pô, foi o que eu entendi que não podia tomar nitrato. Aí só minha médica concordou comigo. Isso é verdade. Quem tem ponte miocárdica aí não deve tomar nitrato, tá? Hoje, no coral da igreja, passei mal, né? Então, um relato aqui, temos 3 relatos aqui, né? Eu passei mal, literalmente, aperto no peito, mas não desisto. Gente, ponte miocárdica só é inocente a profundidade da ponte, que a gente sempre fala aqui, for muito superficial, você é jovem, você não tem comorbidades, na verdade não tem muita relação. Tem pacientes jovens que têm ponte miocárdica e que têm muitos sintomas. Tá? Se você tem pressão alta, como ela coloca, dislipidemia, estresse contínuo e mais, aí isso que ajuda a piorar. Ter ponte miocárdica é a vida que segue, com angina de esforço, às vezes mínimo. Sim, com certeza absoluta. É o que eu sempre digo no meu consultório e digo aqui para vocês, vida que segue. Vai viver bem com ponte miocárdica, principalmente se estiver acompanhando bem, estiver bem medicado. Depende de alguns remédios, né? Não tomar. Aí é que ela coloca algumas características dela com relação ao frio. Quem tem ponte miocárdica obrigatoriamente tem que acalmar o coração. É, isso aqui é importante. Importante também, pessoal, eu sempre gosto de um trabalho aqui que ele mostra sempre que ponte miocárdica não tem relação só com frequência cardíaca. Esse trabalho aqui, ó, mostrar para vocês. Não tem questão só com frequência cardíaca, não é só uma característica anatômica da ponte. Existem outros fatores muito importantes, que não são só a profundidade da ponte. Quando a gente olha assim a ponte miocárdica, aqui, ó, tem uma imagem, mostra ela aqui nesse outro trabalho, mostrando aqui a profundidade, o quanto ela corre dentro do músculo cardíaco, dentro da parede do músculo cardíaco, isso é extremamente importante, tá? Mas não é só isso. Esse caminho que ela faz aqui, existem alterações que vão acontecendo. Tá? Lembrar que eu sempre digo para vocês, o relaxamento, o enchimento das coronárias, das artérias que irrigam o próprio coração, ele acontece na diástole. E a artéria ela é comprimida na sístole. É quando o coração contrai, que comprime a artéria. Só que existe um percentual de enchimento coronário que começa ali, pequeno, 15%, etc. Mas quando o coração aperta, que estreita a ponte miocárdica, que estreita lá dentro o vaso, aí isso causa várias alterações. Pode ser que quando ele aperta, aí ele vai relaxar, o coração relaxa, quando ele não relaxa muito bem. Tá gostando desse vídeo? Já se inscreve no canal, já deixa seu like, já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo bom aí, importante para a saúde do seu coração. E não deixa de compartilhar em seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com a sua mãe, com seus familiares, Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou mostrar aqui, eu tenho um coração, aperto o coração, músculo cardíaco aqui. A minha ponte miocárdica entrou aqui dentro, tá? Coração foi, estreitou essa ponte miocárdica, apertou, tudo bem. Aí você vai, tudo. Aí vem na diástole. A grande questão é que para algumas pessoas, isso aqui é o músculo cardíaco. Para algumas pessoas, mesmo depois que o coração relaxa, para algumas pessoas ele não rela ele demora a relaxar, demora a relaxar. Então ele ainda continua ali um pouquinho mais apertado. Essa demora de relaxar, a pessoa pode ter sintomas ainda. Se eu tivesse mais um tempo relaxando, por isso que eu tomo beta-bloqueador. Se eu aumento esse tempo relaxando, né, diminuo a frequência cardíaca, pode ser que eu consiga reduzir esses sintomas. Mas, às vezes não é só isso, porque essa compressão, ela já trouxe os seus malefícios. Essa compressão já causou várias desordens. E aqui são desordens que vão desde a alteração da parede do vaso, do endotélio, a liberação de óxido nítrico, também envolve isso. Alterações microvasculares, inclusive se fala hoje na disfunção microvascular, que pode ser que tenha constricção microvascular, não é nem só naquele local, mas como tem constricção naquele local, manda uma mensagem para os outros vasos muito pequeninos,
ali próximos que também podem ficar constrictos e não se encherem tão bem. Por isso que às vezes tem uma pessoa que vem aqui, discute, briga aí nos comentários, não, a cirurgia, tem que fazer cirurgia. Teve gente que eu teimo em lhe dizer que teve gente que operou e continuou sentindo sintomas. Não tem gente que faz cirurgia bariátrica, perde peso, cirurgia de redução do estômago, depois de um tempo ganha peso de novo e vai ter que tomar remédio para controlar a obesidade. Então a cirurgia ela não é curativa, tá? Na grande maioria dos casos, ela melhora demais os sintomas. Olha, teve até fogos aí, tá? Ela melhora demais os sintomas, mas nem sempre é assim, tá? Então quer dizer assim, que é que eu digo para você, a medicina nunca diga nunca, nunca diga estar 100%. Para algumas pessoas, quando bem indicada, a cirurgia pode ajudar muito para quem tem ponte miocárdio. Mas na grande maioria dos casos, você vai ter que tomar medicamento. Na grande maioria dos casos, o medicamento vai ser muito importante para você. Você precisa tomar medicamentos, né? Porque e medicamentos otimizados em dose ótima para poder continuar sem sofrer direitinho.